Boa noite a todos. Eu sou o aluno João Luiz, da URGS. Estou apresentando um seminário da disciplina de Química Orgânica Experimental. O tema do meu artigo é Bioprodutos provenientes de biomassa florestal 2, compostos bioativos provenientes de subprodutos da destilação a vapor de resíduos de cupressus lusitânica 1000 e cissus ladanifer L. Bom, esse está mais ou menos o sumário do trabalho, o que eu vou apresentar. Então, uma introdução, objetivos, a metodologia, os compostos fenólicos e aplicações, como os compostos fenólicos são a base desse trabalho, coleta, caracterização e comparação dos resíduos, resultados e as conclusões. Começando aqui uma introdução, então, o presente trabalho tem como objetivo dar uma destinação melhor para a biomassa, né, porque aparentemente tem muita biomassa que não é 100% utilizada. Então, a utilização da biomassa como uma fonte de energia renovável, como a gente vai ver mais para frente, seja como pellets ou conseguindo extrair novos produtos, né, subprodutos dessa matéria-prima, a obtenção de óleos essenciais, hidrolatos, como é o caso que quando se faz uma extração por arrasto de vapor, uma destilação por arrasto de vapor, e nisso a gente consegue obter os óleos essenciais hidrolatos e conseguimos também obter fenóis a partir dos resíduos que sobram dessa destilação. E os fenóis são ótimos antioxidantes naturais, têm aplicações em várias indústrias, como por exemplo de medicamentos, indústrias de polímeros, enfim. Os objetivos do estudo são avaliar esses subprodutos e caracterizar os compostos fenólicos quanto às suas atividades biológicas e atividades antioxidantes. E aqui nós temos imagens de cada um deles, a Cislulanifera e a Cupressus lusitânica. A metodologia utilizada, bom, foi a coleta da biomassa, o processo de destilação, onde ele nos gera óleo essencial e hidrolato. Então tá, né, tudo bem nesse esquema aqui do próprio artigo. Destilação dos produtos. Então, a partir dessa destilação aqui, nós conseguimos obter os compostos fenólicos, e aí fazemos a caracterização química de fenóis, flavonoides e taninos, e então é feita a avaliação da atividade antioxidante. Vale ressaltar que o que sobra depois e que não é reutilizado, né, digamos assim, depois que já se exauriu tudo que dá para fazer com a matéria, o que sobra vira pellets. Bom, vou dar aqui um pouco dos compostos fenólicos, né, como já é o tema do próprio artigo. Então, o que é um composto fenólico? São substâncias químicas que contêm um grupo hidroxila ou mais ligados a um anel aromático. Como aqui tem alguns exemplos: fenol, beta-naftol, alfa-naftol, hidroquinona, enfim. É só mais uma. As aplicações dos compostos fenólicos, então, como já mencionado, antioxidantes, corantes, aditivos alimentares, matérias-primas para medicamentos e materiais poliméricos. Como foi feita a coleta de amostras? A coleta de amostras foi feita de partes aéreas das duas biomassas, então 100 kg de cada uma. Partes aéreas entende-se por as copas das árvores, né? Então, folhas, enfim. E foi feito análise quanto a esses resíduos sólidos. Então, foram submetidos à extração sequencial assistida por ultrassom, usando etanol e 70% de acetona. Uma análise para uma análise para outra, no caso, né? E a água de condensação dessa destilação foram coletadas aproximadamente 1,5 litros. Aqui tem um exemplo de como funciona uma destilação por arrasto de vapor. Eu peguei esse slide da própria aula do professor Douglas, do Instituto de Química, e claro que uma destilação a vapor numa indústria, principalmente para essa quantidade de massa aqui, é um destilador muito maior, não é um destilador experimental assim. Bom, caracterização dos resíduos. Então, como se deu, né, essa etapa, foram basicamente fazendo análise de umidade, cinzas, carboidratos, lignina de classon, lignina solúvel, proteínas e os extratos ricos em fenóis. Então, dando aqui uma ressalva, né, na técnica de ultrassom assistida. Então, aqui nós temos a primeira parte, que seria a extração utilizando o próprio etanol, e depois de feita essa extração, a gente faz a extração utilizando a acetona. Então, nós vamos ter análise A e análise B. Comparação com outras espécies, né? Então por que foi feita essa comparação da Cupressus lusitânica com outras espécies? Basicamente porque nós temos alguns compostos aqui que são que têm componentes fenólicos, né? Então é bem interessante fazer essa comparação justamente para ver e até comparar com a outra espécie. Então uma coisa que a gente pode ver aqui é a lignina de classon, que tem 39% na Cupressus lusitânica, e se a gente passar para cá a gente vai ver que a classon lignina
da cisplatin é bem próxima. Na verdade, todos os valores são bem próximos e dá para concluir que elas têm sim uma quantidade de fenóis equiparável, mas mais para frente de falar sobre isso. Então, os resultados, né, quanto ao rendimento total de fenóis, a gente pode ver que a cisplatin foi a que obteve um melhor valor, como pode ver aqui, né, para a técnica da água destilada, do etanol e da acetona, né, das análises feitas, do que a cupressa lusitânica. Então, a cisplatin venceu. Logo, como compostos fenólicos formam a base para antioxidantes, pode-se esperar que, bom, se uma tem mais que a outra, então essa que tem mais vai ter um perfil antioxidante maior. E é o que a gente verá mais a seguir. Aqui os resultados também nós temos a parte de comprovando, né, que nós temos realmente fenóis na nossa amostra, nas amostras, né. Então, uma ressalva aqui para catequinos, onde na amostra com a da água destilada a gente obteve mais de 95%. Nós temos aqui a fórmula molecular de catenol, da quercetina também, que é vista aqui na cisplatin. Enfim, isso aqui é mais um eletroferrograma que comprova realmente que sim, na nossa amostra tem fenóis. Quanto à atividade antioxidante, né, a gente pode ver que realmente aquela nossa suposição que a gente tinha feito se comprova aqui. Então, a cisplatin ela possui mais um perfil antioxidante maior, né, do que a cupressus lusitânica. Então, a gente pode ver que em todos esses valores aqui, em ABTS, TAC, superóxido, xanthine, então, em todos eles, a cisplatin teve um perfil melhor. Então, a gente pode concluir que a cisplatin tem um caráter antioxidante maior do que a cupressus lusitânica. Conclusão, então, a identificação de compostos fenólicos valiosos nessas águas de destilação e principalmente nos resíduos sólidos, com uma atividade antioxidante, né? Foi possível fazer a recuperação de bioprodutos, então, com técnicas sustentáveis. E uma coisa que seria, né, depois de exaurir tudo que poderia fazer com essa matéria-prima, é a produção de pellets, que tem um alto poder calorífico, então poderia ser usado, por exemplo, na própria indústria mesmo da produção ali, em algum processo que precisaria de calor, energia, enfim. Um resumão agora, né, o resumo da ópera, né, após a conclusão. Então, a gente pode ter uma produção sustentável, no caso, nós queríamos uma produção sustentável, nós tínhamos preocupações ambientais, até porque tinha muitos resíduos sólidos, e a gente conseguiu diminuir esses resíduos sólidos, extraindo mais coisas dele. Então, os resíduos agora, eles têm uma quantidade menor de resíduos do que tinha antes, né? Resíduos de subprodutos destilados das biomassas, caracterização e extração, como foi feito, né? Para determinar qual possui um caráter antioxidante maior, e, como já mencionado, e novas descobertas ainda não apresentadas na literatura. E uma delas é que a cisplatin possui uma maior quantidade de fenóis e, consequentemente, maior atividade antioxidante. As referências para esse artigo, para esse trabalho, né, foi o próprio artigo. E é isso. Qualquer coisa me encontra para tirar dúvidas. E é isso. Muito obrigado.